Salve pessoal, feliz 2026, tudo bem? Eu estou aqui para fazer uma pequena introdução do primeiro vídeo do canal que eu acabei de editar, né, que já contém a resolução de 9 questões, né, das 45 questões do Enem 2025, da parte de matemática e suas tecnologias, né? Ao longo dos próximos dias eu quero fazer mais vídeos aí até a gente completar essas 45 questões, depois resolver outras provas e mais coisas que eu vou dizer ao longo do vídeo que eu não preciso dizer de novo, eu só senti a necessidade de dizer para vocês que eu não tenho um ambiente acusticamente isolado, então vão aparecer alguns gritos de crianças aqui dos vizinhos. Estava acontecendo uma reforma aqui no andar de cima, que vai aparecer um pouquinho também em alguns momentos, mas que, como eu disse várias vezes no decorrer do vídeo, as condições técnicas são precárias, mas o raciocínio é correto. E eu espero que esse vídeo seja útil para vocês, que os próximos sejam úteis também e a gente se vê ao longo dos próximos dias. Eu espero que bastante este ano, tá bom? Então, um grande abraço a todos e acompanhem aí o vídeo. Salve pessoal, feliz ano novo, começando aqui a primeira aula do canal, primeiro vídeo. Já começando com uma pedrada aqui, vamos resolver toda a prova de matemática e suas tecnologias do Enem 2025, tá? Uma prova bastante simples, com a dificuldade de que ela é extensa, né? E tem muitos cálculos para fazer. E o que eu mais gostaria aqui nesses vídeos é de mostrar para vocês mais ou menos como funciona o meu raciocínio, né? Que é o que eu consigo transmitir para as pessoas, né? Como é que eu penso a resolução das questões, como que eu imagino os caminhos de resolução, como que eu faço contas, né? De uma maneira um pouco mais rápida. Eu tenho certeza que todo mundo tem plena capacidade de acertar 80%, 90% dessas questões, elas são bastante simples, tá? Só que são muitas, né? E o que eu queria com o canal também não é só eu sugerir, né, resoluções e exercícios, provas de vestibular e tal. Inclusive, eu vou fazer depois, para quem achar essa prova muito simples, eu vou fazer a resolução da segunda fase da FUVEST de Matemática de 2025, já está preparada já. Mas antes, será aqui uma série de 5 vídeos, cada um com 9 resoluções do Enem, totalizando aí as 45 questões de matemática, tá? Mas eu gostaria também, acima de tudo, que vocês mandassem as suas dúvidas, né, no YouTube, no Instagram e tal. Dê um jeito de explicitar a sua dúvida, ser o primeiro a mandar a dúvida, para que eu possa ler as dúvidas de todos e, na medida do possível, fazer vídeos com apanhados de dúvidas para vocês, respondendo tudo que for perguntado, porque eu acho que no fundo isso é que é o mais importante. Eu sempre estimulo os meus alunos a externalizarem as suas dúvidas. Eu acho que esse é um exercício muito bom, porque faz com que o aluno trabalhe os conceitos que ele está aprendendo em matemática, né? No que ele verbaliza a sua dúvida, ele coloca esses conceitos em movimento. Eu acho isso mais importante e eu gostaria que vocês dissessem aqui no canal, né, me indicassem qual exercício está gerando dúvida, qual a matéria que está gerando dúvida, qual assunto específico, né, que não está dando para entender, e eu vou procurar fazer vídeos voltados para a resolução dessas dúvidas. Eu acho que isso é o que eu posso fazer de mais importante, tá bom? Por nós. Mas aqui, começando então a prova de matemática, ó, começamos com a questão 136. Na cantina de uma escola, há 5 alimentos vendidos em pacotes com diferentes quantidades de porções. As informações nutricionais contidas nos rótulos desses produtos estão indicadas nas imagens, né? Então a cantina vai lá, vende aí, ó, 5 produtos. Cada um tem aqui, ó, uma especificação da quantidade de sódio, né? Pacote com 3 porções de 50 gramas, 170 miligramas de sódio por porção, tá bom? Ó, acaba que essa informação da massa da porção, ela não é tão importante, porque a quantidade de sódio é dada por porção, beleza? Uma estudante opta sempre pelo alimento com a menor quantidade total de sódio por pacote, ó, menor quantidade total de sódio por pacote, beleza? Bom, vamos pensar aqui, ó, a batata chips, né? Quanto de sódio ela tem no pacote? Bom, se o pacote tem 3 porções e cada porção tem 170 miligramas, né? Basta a gente multiplicar aqui, ó, a quantidade de sódio por porção pela quantidade de porções, a gente vai ter o total de sódio, né? Vamos fazer de cabeça aqui, ó, cada um deles, tá bom? 3 vezes 170, tá? 3 vezes 100,
300, beleza? Ó, se a gente vai fazer conta de cabeça, a gente tem que usar a nossa memória, beleza? Que é uma das funções mais importantes que permitem a calculadora funcionar, tá? Então, 3 vezes 170, vou fazer parcelada essa conta. Ó. 3 vezes 100, 300. 3 vezes 70, 210. 300 mais 210, 510 miligramas, né, de sódio. Na, né, pessoal? Biscoito multigrãos, 8 porções, né, com 264 miligramas de sódio por porção, né? Então, 264 miligramas de sódio em uma porção, em 8 porções, basta eu fazer a multiplicação, né? Então, 8 vezes 200, 1.600. Guarda aí. 8 vezes 60, quanto que é? Bom, vamos começar com 8 vezes 6, depois a gente coloca o zero, que está faltando dos 60, né? 8 vezes 6, 48, com o zero a 480. Então, 1.600 com 480, 2.080. Tá? O que está faltando? 8 vezes 4, 32. Né? 2.080 mais 32. Como é que eu vou fazer essa conta rapidão? Pega 20 emprestado lá do 32, beleza? E soma com 2.080, vai dar 2.100. Né? Sobrou 12 lá no 32. Então, 2.112, beleza? Miligramas de sódio. 2.112 miligramas de Na. Beleza? Palitos salgados. Bom, palitos salgados já não é um bom presságio, né? Vocês são salgados, deve ter sódio pra caramba. 4 porções, 501 miligramas de sódio por porção, beleza? Vamos fazer parcelada essa conta? Ó, 501. Eu vou separar esse 501 aqui, ó, em 500 mais 1, tá bom? 500 mais 1, né? Isso tudo aqui, ó, vezes 4, beleza? Vamos fazer o famoso chuveirinho, né? A propriedade distributiva da multiplicação. 4 vezes 500, 2.000. 4 vezes 1, 4. 2.000 mais 4, 2.004. Miligramas de sódio, né? Biscoito de polvilho, 6 porções, 175 miligramas de sódio por porção. Vamos fazer a multiplicação parcelada aqui, ó, propriedade distributiva da multiplicação, né? 6 vezes 100, 600. 6 vezes 70 vai dar 420. 600 mais 420, 1.020. Né? Tá faltando 6 vezes 5, que dá 30. 1.020 mais 30, 1.050 miligramas de sódio. Aí, ó. Né? Claro que eu estou escrevendo essas coisas aqui. Na hora da prova, você não precisa ser nada detalhista. Né? Você só precisa marcar lá a alternativa certa. 5 porções, 166 miligramas de sódio por porção, tá bom? Ó, multiplicação parcelada aqui. Ó. 5 vezes 100, 500. 5 vezes 60, 300. 500 mais 300, 800. 5 vezes 6, 30. 800 mais 30, 830, né? Miligramas de sódio. Beleza! Nossa campeã aqui, ó, né? Nosso produto mais saudável, né? Nesse aspecto do sódio aqui vai ser a batata chips, né? Que vai ser, então, a qual dos produtos deve ser escolhido pelo estudante se ela quer a menor quantidade total de sódio por pacote, né? É a batata chips. Menorzinho. Então, letra A. Confira aí no gabarito, mas está certinho. Sem mistério, né, pessoal? Muito simples. Ó, isso aqui é uma questão de prova, uma questão de vestibular. Pode decidir a aprovação de alguém, né? Super simples, né? Vamos lá para 137. E a prova não sai muito desse padrão, não, viu? Ó, uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir o protótipo de uma peça. O protótipo tem forma de um poliedro convexo. Que diabos é um poliedro convexo? Bom, vamos começar pensando. O que é um poliedro? O poliedro é uma figura sólida, uma figura de 3 dimensões, beleza? E para te explicar o que é convexo, acho que o mais fácil é eu explicar para você o que é um poliedro não convexo. Vamos vir aqui no rascunho, vou desenhar para vocês um poliedro não convexo, tá? E aí a gente discute o que é a convexidade do poliedro. Perdão aí, gente, eu não sou desenhista, tá? Vou fazer aqui o melhor possível dentro das minhas limitações. Beleza? Ó, isso aqui é um poliedro? É um poliedro porque é uma figura tridimensional, é um sólido, né? Você pode pensar nele como a junção de alguns paralelepípedos, né? Desse paralelepípedo aqui com esse paralelepípedo aqui, certo? Só que ele é não convexo porque existem linhas, você pode imaginar linhas cruzando esse poliedro, e elas passam eventualmente por fora dele, ó, tá vendo? Ela passa por dentro e por fora do poliedro e depois volta a passar por dentro dele, entendeu? Ela faz um percurso no ar, tá?
Isso, ó, torna o poliedro não convexo, ok? Se a gente pensar num poliedro convexo, mais convencional, por exemplo, um cubo, aqui, ó, você vai ver que qualquer linha ligando pontos, né, dentro desse cubo vai estar totalmente contida dentro do cubo. Ela não tem nenhuma fase aérea, digamos assim, passando por fora dele, tá? Porque essa parte aérea da linha acontece justamente porque tem uma entrada no poliedro, né? É o que acontece no poliedro de cima aqui, ó. Ele tem uma entrada, como se você tivesse tirado uma parte, né, de algo maior, beleza? Isso não acontece no cubo, né? Qualquer linha que eu traçar aqui, ó, ligando dois pontos dentro do cubo, ó, vai estar totalmente contida dentro do cubo. Isso faz com que ele seja convexo, beleza? Então, lá na questão, nós estamos tratando de um poliedro convexo, ele está mais para um cubo, um paralelepípedo, né? Uma pirâmide, beleza? Então, vamos lá. De volta ao exercício. Poliedro convexo, obtido pela justaposição de dois sólidos distintos, um com a forma de um prisma hexagonal regular reto. Meu Deus do céu. Três adjetivos, né? Este prisma é hexagonal, ele é regular e ele é reto. Bom, o que é um prisma, galera? Uma explicação melhor aqui, ó, para a gente pensar o que é um polígono e o que é, para a gente pensar não, para a gente definir, né? O que é o polígono, o que é o poliedro, tá bom? A gente pode pensar na etimologia da palavra, beleza? Polígono, ó, de poli, muitos, gonia, ângulos, tá? Quando eu falo de polígonos, eu estou falando de figuras planas. E quando eu falo de poliedros, tá? Eu estou falando de muitas faces, beleza? Então, se eu falo de um poliedro, eu falo de uma figura com muitas faces, uma figura tridimensional, né? Como um cubo. Já um polígono, eu posso pensar num triângulo, num quadrado, numa figura plana, beleza? Pequena revisão aí para nós, para a gente ir compreendendo os conceitos que estão sendo trabalhados na prova, né? Voltemos ao prisma. O que é o prisma? O prisma é um poliedro, beleza? É uma figura de muitas faces. Ele tem duas faces planas, aqui, ó, poligonais. Vamos supor que dois retângulos, tá bom? Aqui, ó, um retângulo embaixo e um retângulo em cima, tá? E essas faces de baixo e de cima são ligadas, ó, por faces laterais, tá? Faces laterais que são paralelogramos. O que são paralelogramos? Paralelogramos são figuras planas de quatro lados, com os lados opostos, né? Paralelos e idênticos. Beleza, então. Só que esse prisma aqui, ó, ele é hexagonal, beleza? As bases, as faces superior e inferior dele não são retângulos, como eu fiz aqui, ó. São hexágonos, tá? Aqui, ó. Tem um hexágono aqui. Vamos ver se eu sou capaz, né, de desenhar um outro hexágono aqui, ó, para mostrar bem direitinho para vocês. Beleza? Aí, ó. Não ficou tão ruim, né, pessoal? Dá para ver que você tem um hexágono aqui na face inferior, você tem um hexágono lá em cima, lá na base superior. E aqui, ó, você tem faces laterais, ó, que são quadriláteros. Então, esse prisma é hexagonal, ele é regular. Quer dizer que esse hexágono é regular. O que é um hexágono regular? Tem os 6 lados idênticos, beleza? E esse prisma é reto, quer dizer que essas faces aqui, ó, elas fazem um ângulo de 90 graus com a base e também com a face superior. Então tá bom, é um prisma hexagonal, porque aí tem a base hexagonal, né? E a face superior também hexagonal. Ele é regular, porque os lados, as arestas desse hexágono são iguais, 6. E ele é reto porque ele sobe, aqui ó, porque ele é ligado por faces laterais que fazem um ângulo reto, né, com o plano da base. Beleza? Tá bom, e aí tem outro prisma. Outro prisma não.
tem outro poliedro, ó, com a forma de um tronco de pirâmide hexagonal reto, né? Também muitos adjetivos, beleza? Esse exercício é para isso, tá? Esse exercício é para testar esses conceitos aqui, né? Se o aluno chegou na prova carregando esses conceitos. Então, o que seria um tronco de pirâmide hexagonal reta? Bom, primeiro a gente precisa pensar no que é uma pirâmide, tá? Uma pirâmide é, portanto, um poliedro, é uma figura tridimensional. Vamos pensar aqui numa pirâmide de base quadrada, depois a gente adapta lá para o exercício, tá bom? Então, é o poliedro, aí tem uma figura plana como base, né? E todos os vértices dela, ó, convergem para um ponto comum, beleza? Aqui, ó, formando a nossa pirâmide, tá certo? Converge para um ponto comum. Aí o que ele está falando aqui, ó? Que a pirâmide é hexagonal, então ao invés de ser um quadrado, a base dela vai ser um hexágono também, né? Ó, beleza? Ó, com todos os ângulos aqui, ó, convergindo para um ponto comum, tá? Beleza, formada aqui a nossa pirâmide. Ah, e o que é importante, ó, as figuras planas, ó, que ligam as arestas da base até o ponto comum são sempre triângulos. Na pirâmide são sempre triângulos. Assim como no prisma eram sempre paralelogramos, aqui no caso da pirâmide são triângulos, tá bom? Convergindo até esse pontinho aqui. Que diabo é o tronco de pirâmide? Ó, eu venho aqui na ponta da pirâmide e faço um corte nela, ó, porque eu estou aprendendo a usar aqui esses mecanismos ainda. As condições técnicas são precárias, mas o raciocínio é correto. Isso é o que mais importa, né, gente? Então, tá, eu faço um corte aqui na pirâmide. Adivinha, o que vai restar aqui, ó, na parte superior da pirâmide? Vai restar um hexágono, tá bom? Antes era um pontinho, né? Agora que eu fiz o corte, ó, você vai ter um hexágono, né? Vou pegar essa ponta aqui e vou arrancar ela, vou trazer ela para cá, beleza? E o que vai sobrar aqui em cima é também um hexágono, só que é um hexágono menor do que esse da base, né? Que você tem um hexágono grande e as linhas vão se afunilando, né? Mas aqui em cima, se eu fizer um corte plano, eu vou continuar tendo um hexágono, só que menor que esse, tá bom? E essa pirâmide hexagonal reta. Bom, o que significa essa pirâmide ser reta, tá? Significa que o pontinho aqui, ó, para o qual todos os ângulos convergem, tá? A projeção dele sobre a base é exatamente, ela termina exatamente no centro gravitacional da figura, beleza? Essa figura é reta, quer dizer que não, ela não sobe assim, ó, com angulações diferentes, tá? Até a base. Não, sobe sempre com a mesma angulação, beleza? Faz uma figura mais regular. Isso significa que todos esses triângulos das laterais serão iguais, tá? No caso da pirâmide reta, beleza? Todas essas faces laterais aqui, ó, triangulares, que agora com o corte, ó, deixaram de ser triângulos, né? Porque eu criei uma linha reta aqui nelas. Elas passaram a ser o quê? Pausa o vídeo, um minutinho para você pensar. Isso, sim, tornaram-se trapézios. O trapézio tem um par de lados paralelos, uma base maior, uma base menor, e um par de lados não paralelos. Ó, exatamente, né, o que se formou nessas faces laterais do tronco da pirâmide hexagonal reta, beleza? Esse exercício é apenas para isso, tá? Para a gente saber trabalhar esses conceitos. A base maior do tronco de pirâmide coincide com uma das bases do prisma. Ah, sim, o prisma não era hexagonal? Pois é, eu vou pegar esse tronco de pirâmide hexagonal reta aqui, ó, e vou colar, né, na face de cima do prisma hexagonal, beleza? Então você vai ter esse prisminha aqui, mais o tronco de pirâmide aqui para cima, né? Lembrando que ele é cortado, que ele tem um hexágono aqui, um hexágono pequenininho aqui na ponta, beleza? Tá bom. Após a impressão do protótipo, ele foi encaminhado ao setor de customização para a realização da pintura de sua superfície. O critério definido para a realização da pintura considera que faces congruentes entre si, né, faces congruentes entre si, ou seja, faces iguais entre si, devem ser pintadas com uma mesma cor. Por exemplo, a gente não falou que essas faces laterais aqui, ó, do prisma, né, não eram todas paralelogramos iguais? Então, todas elas vão ser pintadas da mesma cor. Vamos supor aqui, ó, que essa seja a cor, vou chamar de cor 2, tá bom? É a cor 2, então, para todas essas laterais. A gente não falou que esses triângulos do tronco de pirâmide hexagonal regular reto, né? Não são também todos iguais, então eu vou chamar aqui de cor 3, beleza?
As faces congruentes entre si devem ser pintadas com a mesma cor, e faces não congruentes entre si devem apresentar cores distintas. Por exemplo, essa base aqui do prisma, né? Ela não é igual a nenhuma outra face da nossa figura. Então, vou dizer que ela tem a cor 1, beleza? E essa face hexagonal pequenininha que ficou aqui na ponta também não é igual a nenhuma outra. Ah, mas ela também é um hexágono. Sim, mas é um hexágono menor, né? É uma face diferente daquela da base do prisma. Então, ela vai receber a cor 4, beleza? Então, pelas minhas contas, 4 cores aqui vão ser usadas para pintar essa figura. Letra D, confere lá o gabarito, mas está certo, tá bom? Deixa eu apagar essas coisas aqui. Alguns bugs na tela. Como eu disse, as condições técnicas são precárias, mas o raciocínio é correto. Beleza? Vamos para o próximo. Questão 138. Pesquisas na área de neurobiologia confirmam que a prática meditativa é responsável por diminuir consideravelmente a frequência respiratória para praticantes avançados, que após iniciarem a meditação têm suas frequências respiratórias reduzidas até se estabilizarem em um nível mais baixo. Beleza, então o cara está lá respirando rápido, o praticante avançado, né? Está lá respirando bem rápido, não sei o que, ele começa a meditar, né? E a sua frequência respiratória vai diminuindo, até que estabilize em um nível mais baixo. Isso aparentemente é saudável, né? O gráfico apresenta a relação da frequência respiratória e incursões de respiração por minuto, um RPM aqui, que não é rotações, né? É respirações por minuto, em relação ao tempo. Ah, tá bom, frequência respiratória em relação ao tempo, ou seja, esse gráfico ele está nos representando como é que a frequência respiratória se comporta à medida que o tempo passa, né? Você vê um passar do tempo aqui, suponha, né? O cara acordou, começou a trabalhar, não sei o quê, aqui ele começou a meditar, né? Isso ele vai contar no enunciado, né? Vamos lá. Em relação ao tempo em minuto de um praticante avançado, em que F1 representa a frequência no instante T1, ó, F1 representa a frequência no instante T1, no qual se inicia a prática meditativa. Ela começa aqui, né? Então, aqui o cara começa a meditar. Cabeça aqui, né? Os bracinhos aqui. Beleza. Muito ruim meu desenho, mas deu para entender, né? F2, a frequência no instante T2, a partir do qual a frequência meditativa, se estabiliza durante a meditação. Então, chegou aqui no T2, a frequência de meditação. O cara, então aqui, né? Ele estava vivendo o dia dele, aqui ele começou a meditar, aí meditou entre os instantes T1 e T2, a frequência respiratória dele foi fazendo assim, ó. E ele continuou meditando, né? Só que agora, ó, com uma frequência respiratória estabilizada em um nível menor do que o inicial, beleza? Tá bom, é isso aí. Vamos ver o que ele quer. A partir do instante T1, em que se inicia a prática meditativa, o comportamento da frequência respiratória em relação ao tempo. Então ele está querendo saber aqui, ó, a partir do momento T1, né? O que acontece com a frequência respiratória? Bom, a gente só de olhar aqui, a gente já pode responder facilmente, né? Que a frequência respiratória diminui entre os instantes T1 e T2, né? Então, letra A frequência respiratória mantém-se constante? Não, ela diminui, né? Nesse trecho aqui, ela diminui, tá? E vamos reparar o seguinte, ela começa diminuindo devagar, beleza? Depois ela começa a diminuir bem rápido e depois ela vai também diminuindo a taxa de diminuição, né? Então ela vai começando a diminuir mais devagar também, até chegar no momento aqui em que ela se estabiliza, em que ela não diminui mais, tá? Letra B. É diretamente proporcional ao tempo. Então, quer dizer, a frequência vai ser diretamente proporcional ao tempo? Bom, diretamente proporcional significa que se um aumenta, o outro também aumenta, né? Então, ela teria um comportamento assim. Não é isso que a gente verifica no gráfico. A gente verifica um comportamento de queda, né? Portanto, é inversamente proporcional ao tempo, né? Mas também não é inversamente proporcional ao tempo, tá bom? Porque não é uma diminuição proporcional. Ela seria proporcional se fosse uma linha reta, ou seja, se em intervalos de tempo iguais, a redução da frequência fosse igual. Isso aconteceria com uma linha reta, mas o que nós vemos aqui em intervalos de tempo iguais no nosso gráfico, a redução da frequência é diferente, ó. Por quê? Nesse intervalo de tempo, ó, entre T1 e esse momento aqui, ó, a redução da frequência foi de quase nada, né?
Entre este momento e esse aqui, ó, a redução da frequência já foi um pouquinho maior. Entre esse segundo traço aqui, ó, e o terceiro, a redução de frequência foi bem maior, tá bom? Ou seja, a taxa com que a frequência diminui varia. Não há proporcionalidade nessa variação, beleza? Então, ó, não é nem diretamente, nem é proporcional ao tempo essa redução, beleza? D. Então, a frequência diminui até o instante t2. É verdade, ela sempre diminui até o instante t2, a partir do qual se torna constante. Perfeito, ela se torna constante aqui. Não vejo erro nessa questão. Essa alternativa é a nossa melhor candidata. Tá bom? Vamos ver a letra E só para o desencargo de consciência. A frequência respiratória diminui de forma proporcional ao tempo. A gente já viu que ela não diminui de forma proporcional, né? Tanto entre T1 e T2, né, quanto após T2. Não, após T2 a frequência não diminui de forma proporcional, ela se estabiliza, ela fica constante, né? Então a letra E está errada e a alternativa certa é a D, podem conferir aí no gabarito. Tá bom? Próxima questão 139. No atletismo, um grande desafio da prova de 100 metros rasos é a sua conclusão num tempo abaixo da marca de referência dos 10 segundos. Beleza, então é o cara conseguir correr 100 metros em menos de 10 segundos. Acho que isso é bastante difícil, né? Vários atletas já alcançaram esse feito. Em 2009, o jamaicano Usain Bolt estabeleceu o recorde mundial masculino dessa prova com um tempo de 9,58 segundos, tá bom? Então ele não só percorreu 100 metros, né, em menos de 10 segundos, como ele fez em 9,58 segundos, beleza? Uma diferença considerável, né? Qual é a diferença em segundo entre a marca de referência? Qual que é a marca de referência? 10 segundos. E a marca estabelecida por Usain Bolt em 2009. Gente, isso é uma questão de vestibular. É só fazer uma conta com duas casas decimais, né? Assim. Muito simples, né, galera? Eu posso, se eu estou falando de diferença, né, eu estou falando sempre de uma conta de subtração, né? Subtração do quê? Da marca de referência, 10 segundos, né? Pela marca estabelecida pelo Usain Bolt, né? 9,58, tá bom? Vamos fazer de cabeça essa continha aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. De 9,58, quanto falta para chegar em 10? Eu posso somar mais 0,5 aqui? Não posso, porque eu vou passar de 10, eu vou para 10,08. Então tem que ser menos que 0,5, é 0,4, tá? A hora que eu somar 0,4 aqui, eu vou ter 9,98, né? Quanto que vai estar faltando para chegar em 10? O 0,02, que vai somar aqui com esse 8, né? E deixar ele redondo, né? Portanto, 0,4 para dar 9, 2 aqui para dar 0 aqui, fechar, né? No número redondo, tá? 0,42 segundo no singular, porque eu não tenho nenhum segundo completo, beleza? Aparentemente é a letrinha B. Vejam aí no gabarito se eu estou correto. Lembrando para vocês que eu estou usando o caderno 6, tá? O caderno 6 da prova do Enem. Próxima, questão 140. A reportagem de uma revista abordou o uso de redes sociais pelos internautas brasileiros. Alguns dos dados apurados pela reportagem estão apresentados no infográfico. Perfil dos brasileiros nas redes sociais. 90% dos internautas brasileiros acessam redes sociais. Então 90% da população brasileira acessam redes sociais? Acessam redes sociais? Não, 90% dos internautas brasileiros, beleza? Aqui, ó. Você tem o Brasil todo aqui, né? A forma aproximada de um funil, beleza? Mal desenhado, claro, né? Representando o total da população brasileira, né? Aqui dentro, ó, você tem o grupo, né? Vou desenhar aqui um grupo dos internautas, tá bom? Esses internautas são divididos entre os que não acessam redes sociais e um grupo maior de 90%, os que acessam as redes sociais, né? Então quantos são os internautas brasileiros que acessam redes sociais? 90% do total de internautas, né? 90% a gente sabe que é 90%, 90 sobre 100, né? Vezes o total de internautas, tá? 90 sobre 100 dá um número menor que 1, né? No caso, exatamente 0,9. Quando eu multiplicar
o total de internautas por 0,9, né, eu vou ter um número menor que o total de internautas, né? Isso faz todo sentido, né? Só que como é uma porcentagem bem grande, eu vou ter um número menor que o total de internautas. Porém, quase lá, né? Quase o total de internautas. 90% deles acessam as redes sociais. Beleza. Então, 90% dos internautas acessam redes. Beleza, o que mais que o gráfico falou aqui para nós? 60% da quantidade de internautas brasileiros que acessam redes, então 60% desse grupo aqui, desse grupão aqui, ó, né? Ou seja, 60% dessa galera que está aqui, né? Não é o total da população, não é o total dos internautas, né? São os internautas que acessam as redes sociais. Esse grupo aqui está dividido também, ó, em 60% de mulheres, tá bom? Acessando redes sociais. Ah, como é que eu vou calcular aqui, ó, 60% então do total da população que acessa redes sociais? Bom, basta eu multiplicar, né? Calcular essas porcentagens é sempre fazer a multiplicação da porcentagem pelo meu total de referência, que no caso já era uma porcentagem, né? 90% dos internautas, tá bom? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou calculando as mulheres que acessam, a quantidade de mulheres que acessam redes sociais. É 60% dos 90% de internautas, tá bom? Ah, ok, vamos continuar aqui no enunciado. Segundo os dados do infográfico, ao se escolher aleatoriamente um internauta brasileiro, estou falando desse grupo aqui, ó, todos, estou falando do grupo dos internautas. Pode ser internautas que acessam as redes, pode ser internautas que não acessam as redes, ó, todo mundo, ó, os que não acessam, os que acessam, os internautas do sexo masculino, os internautas do sexo feminino, todos os internautas, não é toda a população brasileira, né? Estou falando desse grupão aqui, ó, dos internautas, beleza? Ao se escolher aleatoriamente um internauta brasileiro, então eu marco um ponto aqui, escolhi um, né? Não interessa se ele está aqui, aleatório, né? No período ao qual se refere a reportagem, a probabilidade de ele ser um homem, ó, probabilidade, essa palavra é muito importante, tá? De ele ser um homem que acessa alguma rede social é. Ora pois, se 60%, né, daqueles internautas eram mulheres, então é lógico que 40%, né, o que falta para 100% são homens, né? Considerando que esse exercício segue uma lógica bastante binária, né? 40%, então, 40% de 90% dos internautas. O que é 90% dos internautas? Internautas que acessam redes sociais. O que é 40% desses 90% de internautas? Internautas que acessam redes sociais e são do sexo masculino. Tá? Aqui. Beleza, e aí que é a probabilidade, né, desse internauta aleatório ser um homem, beleza? O que é um cálculo de probabilidade? Pessoal, coloquei as multiplicações aqui. Não vamos sair fazendo conta, não, antes de organizar o exercício, tá? Porque senão, por exemplo, se eu tivesse saído fazendo conta aqui, ó, eu teria feito uma conta inútil, tá? Porque não era exatamente com essa informação que eu queria trabalhar com essa informação, né? Então, assim, ó, vamos sempre esperar para fazer as contas só no último momento, tá? E simplificá-las ao máximo, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre probabilidade? O que é probabilidade? Ó, revisão para você. Se você não tem isso anotado no seu caderno, anote, tá? Eventos. Eu vou colocar aqui, ó, favoráveis, entre aspas, porque, assim, pode ser a probabilidade de alguém contrair uma doença, né? Eu não quero dizer que isso é um evento favorável, tá? Favorável, nesse sentido aqui, é o evento que eu estou estudando, tá? O evento específico que eu estou estudando. Nesse caso aqui, qual que é o evento favorável? Aleatoriamente, nesse grupo, eu vou pensar uma pessoa e eu quero saber qual a probabilidade dela ser um homem. Esse é o meu evento favorável, né? E beleza. Eu sei que é a quantidade, né, de homens que tem nesse grupo aqui. Para eu saber essa quantidade, basta eu multiplicar 40% por 90% do total de internautas, beleza? Eventos favoráveis sobre o total de eventos. Toda probabilidade, beleza? É calculada assim, tá? Eventos favoráveis sobre o total de eventos, beleza? Então, nesse caso aqui, que nós temos eventos favoráveis como o total de internautas homens que acessam as redes sociais, portanto, 40% vezes 90% vezes
a quantidade total de internautas, né, sobre o total de eventos. Bom, ele não está pensando alguém dentro do grupo de internautas brasileiros? Então, o total de eventos é justamente o total de internautas, né? Olha que interessante. Ah, quando eu calculo aqui a quantidade de homens acessando redes sociais, ó, eu vou obter um número menor que I, certo? Porque eu já multipliquei I por um número menor que 1, e agora eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por um número bem menor que 1, né? Então eu vou ter aqui, ó, digamos assim, um número pequeno, né? Os eventos favoráveis, eles são restritos, né? E aqui eu vou ter um número grande, o total de eventos, tá bom? Ah, fração de fração, né, pessoal? Fração de fração, muito simples. Eu vou resolver isso aqui com bastante calma, porque eu sei que isso gera bastante dúvida entre os alunos, tá? Como é que eu resolvo uma fração de fração? Eu pego a fração de baixo, então isso aqui eu vou transformar em uma fração, né? Vou dividir ele por 1, porque isso não muda em nada meu número, né? Qualquer divisão por 1 não muda em nada o meu número, tá? E eu vou inverter essa fração e transformá-la em uma multiplicação, tá bom? Então, o que era i vai virar agora 1 sobre i, tá? E ao invés dele estar dividindo, ao invés de estar aqui abaixo da linha, agora ele está multiplicando, tá bom? Vezes aquele numerão que eu tinha lá, né? 40 sobre 100 vezes 90 sobre 100. Gente, sobre 100 e por cento é a mesma coisa, né? Vezes i, tá bom? Agora sim eu vou fazer contas, tá, pessoal? E eu vou fazer da maneira mais simplificada possível. Então, aqui, ó, esse i está multiplicando todo mundo em cima, esse i está, enfim, dividindo todo mundo aqui embaixo, né? Então, eu vou cortar i com i, beleza? Tá? Ó, um zero do 40 com zero do 100, tá bom? Porque isso aqui é o quê? 4 vezes 10, isso aqui é 10 vezes 10. Esse vezes 10 e esse vezes 10, eu vou cortar um com o outro, beleza? Vai sobrar 4 sobre 10. Mesma coisa aqui para o 90, ó, eu vou cortar um zero com outro zero, beleza? Então vai ficar 4 sobre 10, 9 sobre 10, tá bom? Então vamos, multiplicação de frações, a gente já sabe, né? Multiplica todo mundo que está no numerador e multiplica todo mundo que está no denominador. Então, quem que sobrou aqui nos numeradores, né? 1, o 4 e o 9. 1 vezes 4 vezes 9, né? Claro, não precisa. Multiplicação por 1, me poupe, né? 4 vezes 9, 36. Isso aí. E aqui, o i foi embora, cortou com o i que estava em cima, né? O i que está aqui embaixo cortou com o i que estava em cima. 10 vezes 10, 100. 36 sobre 100. Ou 0,36. Vamos ver como é que o... Né? Claro, divisão por 100 é só eu pegar a vírgula, né? Que estava aqui e andar com ela duas casas, né? 0,36. Aí, ó, aqui nas nossas alternativas está como 36 sobre 100. Então, beleza. Letrinha B, confiram aí no gabarito, mas está certinho, tá bom? Próxima, questão 141. Uma pessoa pretende instalar um kit de gás natural veicular, GNV, em seu carro, combustíveis fósseis, né? Alimentando guerras até hoje, né? Guerras, intervenções, crimes internacionais, injustiças. Vamos lá. E, claro, danos ambientais, né? Na loja que escolheu para realizar a compra e instalação desse kit, havia 5 modelos de cilindro para armazenamento do gás, cujas capacidades em metro cúbico eram respectivamente 10, 14, 17, 21 e 25 metros cúbicos, tá bom? Gente, pessoal, o cilindro não tem 10 metros cúbicos, né? Muito menos 25 metros cúbicos, senão ele seria maior que o carro, beleza? Acontece que o gás que está dentro dele foi comprimido, beleza? É um gás que provavelmente a uma dada pressão, né, provavelmente a pressão de 1 atm, é um gás que ocuparia um volume de 10 metros cúbicos, mas ele foi pressionado, ele foi comprimido para ele caber num cilindro muito menor, tá bom? Beleza. O preço do cilindro é proporcional à sua capacidade. O preço do cilindro é proporcional. Eu devia ter dito que o preço é diretamente proporcional, beleza? Quanto maior a capacidade do cilindro, lógico, maior vai ser o preço dele, né? Esse carro rodará 30 quilômetros diariamente, 7 dias por semana. Não vou perder tempo. Pessoal, quanto que ele roda por semana? Ó, 30 vezes 7, né? 30 vezes 7, como é que eu faço essa conta de cabeça? 3 vezes 7, 21. Com o zero que faltou aqui do 30, 210 quilômetros por semana ele vai rodar, né? Beleza. E o consumo do GNV é de 1 metro cúbico, né? O carro dele faz
13 quilômetros com 1 metro cúbico, né, de GNV. A pessoa escolherá o modelo de cilindro de menor preço e que garanta apenas um abastecimento semanal. Ah, é só escolher o cilindro de menor preço? Não, tem que ser de menor preço, mas que também vai garantir para ele só um abastecimento semanal. Se ele roda 210 quilômetros, né, quanto de gás ele vai precisar para ele poder cumprir, né, os 210 quilômetros da semana dele? Vamos ver aqui, ó, 210 quilômetros, né? Quanto de gás vou precisar? Gente, estou armando uma regra de 3, né? Para quem não está acostumado. Ó, sempre unidades iguais do mesmo lado, beleza? Metro cúbico com metro cúbico, quilômetro com quilômetro, tá bom? Então é tipo assim, ó. Se ele faz 13 quilômetros com 1 metro cúbico de gás, e 210 quilômetros ele vai fazer com quantos metros cúbicos de gás? Vamos resolver aqui, ó, fazendo a famosa multiplicação cruzada, né? Pessoal, a gente vai fazer isso aqui sempre da maneira mais direta possível, tá? E privilegiando, ó, tentando deixar o x do lado esquerdo, que é o jeito mais fácil da gente trabalhar. Então eu vou escolher fazer assim, ó, x vezes 13, 13x, tá? Tá? E 1 vezes 210, 210, tá bom? Vou isolar o x, porque eu quero descobrir, né? 210 sobre 13. Vamos fazer essa divisão de cabeça? Bora! Separa aqui, ó, do 210, separa o 21, porque cabe. Quantas vezes cabe 13 aqui no 21? Uma vez, né? Ah, mas não deu inteiro, não. Vai dar resto. Vai dar resto, sim. Qual que é o resto? Bom, de 13 para 21 falta 8, né? Então, esse 8 vai acompanhar o zero aqui, né? 80 que eu tenho para trabalhar. Quantas vezes cabe 13 dentro de 80? Bom, não sei, difícil, eu não tenho a tabuada do 13 de cor. Eu vou fazer um chute, né, pessoal? Vou começar chutando alto, né? Vou chutar 7, tá bom? 7 vezes 10, 70, 7 vezes 3, 21, né? 70 mais 21, 91, passou os 80. 7 não me serve. Então eu vou chutar um pouquinho mais baixo, tá? Vou chutar 6. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 3, 18. 60 mais 18, 78. Ah, sim, 78 chegou bem pertinho de 80. Acho que 6 é o número que eu estou procurando, né? Aqui, ó. Então, quer dizer, x é aproximadamente 16. Qual que é a unidade de x mesmo? É metro cúbico, tá? 16 metros cúbicos. Começou a reforma aqui em cima, né? Como eu disse, condições técnicas precárias, mas o raciocínio é correto, beleza? Vamos continuar e tentar ignorar as marteladas. 16 metros cúbicos é o que essa pessoa precisa para cumprir os 210 quilômetros da semana dela, né? Ela tem que chegar no posto e falar assim, moço, completa para mim, coloca para mim 16, enche esse cilindro aqui, ó, com pelo menos 16 metros cúbicos para eu poder rodar a minha semana sem ter que abastecer meu carro, né? Qual é o cilindro, qual é o menor cilindro que vai proporcionar para ele esse abastecimento único na semana? O de 14 vai dar? O de 14 não vai dar, porque ele não completa os 16 metros cúbicos. No final da semana ele vai ter que abastecer de novo. É o 17, né, pessoal? É o 17, é o menor cilindro que garante só um abastecimento semanal para ele. Então, letrinha C, aí confira o gabarito depois, mas tá certo, beleza? Bom, agora que começou a furadeira aqui, eu vou fazer uma pequena pausa no vídeo e eu vou ver se a gravação tá captando muito essas vibrações, senão eu paro. Então é isso, pessoal. Muitas horas se passaram, algumas horas se passaram desde a pausa até aqui, mas agora a furadeira parou. Finalmente a gente pode terminar a correção da prova. Vamos tentar fazer isso o mais rápido possível, beleza, pessoal? Então, questão 142 aqui, ó. Em um jogo de computador, um cubo se encontra inicialmente posicionado conforme indicado na figura. Então, o cubinho está aqui, né? Ele está indicado, ó, com relação a 3 eixos, tá? X, Y e Z, ou seja, estou dando as coordenadas dele no espaço, né? Em 3 eixos, beleza? Legal. Cada deslocamento efetuado por esse cubo se dá sempre em uma das direções definidas pelos 3 eixos coordenados. Isso quer dizer, o cubinho pode se movimentar assim, ó, nesse sentido, tá vendo? Ao longo do eixo X, tá? Pode se movimentar nesse sentido aqui, ó, ao longo do eixo Z, ou pode se movimentar neste sentido aqui, ó, ao longo do eixo Y, tá bom? Avançando aqui na tela, beleza? Então vamos lá. Ao se movimentar a partir da posição inicial, esse cubo se aproximou 3 unidades do plano YZ. Olha aqui o plano YZ, né? Claro, se ele está se aproximando do plano YZ, quer dizer que ele está se movimentando ao longo do eixo X, né? E no caso ele está recuando no eixo X
3 unidades, né? 1, 2, então 1 recuo, 2 recuos, 3 recuos. Aí vai estar aqui, ó. Qual vai ser a coordenada dele no final das contas nesse x? Basta contar aqui ó, a partir da origem, ó. 1, 2, 2, 3, beleza? Então, 3 para x aqui, no novo posicionamento, né? Ele se afastou 5 unidades do plano XZ, então vamos encontrar aqui o plano XZ, aqui ó, né, o plano formado ó, pelo eixo Z com o eixo Y, né? Ele se afastou 5 unidades desse plano, é lógico que ele caminhou ao longo do eixo Y, e caminhou nesse sentido aqui, né? Então vamos fazer o traçado dele aqui, ó. Bom, se ele estava aqui agora, né, no eixo X, então ele caminhou mais 5 unidades, né? 1, 2, 3, 4, 5. Para onde ele foi no eixo Y, então? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades para Y. Beleza. Ele se aproximou 4 unidades do plano XY. Aqui o plano XY, se ele vai se aproximar desse plano, é lógico que ele está caminhando ao longo do eixo Z, beleza? E, mais precisamente, 4 unidades neste sentido aqui, né? Então, se ele estava aqui no plano XZ, ele vai andar 1, 2, 3, 4, beleza? Então, quanto que ele vai ter no eixo Z no final? Em que altura do eixo Z ele vai estar? Na altura 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, beleza? Para Z. Essas são as minhas novas coordenadas, a gente só precisa procurar lá nas alternativas, ó. Então, vamos conferir aqui nas alternativas qual delas, ó, nos traz esse cubo, né? Nessas 3 coordenadas aqui, ó, 3 para x, 7 para y e 3 para z. Vamos olhar primeiro para o grandão aqui, que é o 7 do y, acho que ele vai ficar mais destacado, né? Letra A, ó, ao longo do eixo y, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim, deu certo. Letra A pode ser, por esse critério. Letra B, 1, 2, 3, 4, 5. Não pode ser. Tinha que ser 7, né? Aqui, ó, 3, 6. Não pode ser também. Aqui, 3, 6. Não pode ser também. Aqui, 3, 6, 7. Letra E pode ser também. Então, sobrou para a gente só A e E. Vamos ver onde é que elas diferem para a gente ser mais objetivo? Ó. Tem 3 para Z nos dois casos. Beleza, então a solução final aqui vai depender do X, né? Aqui ele tem 1, ó, 1, 2 para x, né? Você pega aqui no 2 e carrega até o pontinho aqui, ó, 2 para x. Aqui ele tem 1, 2, 3 para x, né? Isso, ó, 1, 2, 3. Ah, então é aqui que eu tenho 3 para x, né? Ó, então, 3 para x, certo? 7 para y e 3 para z. É a letra E. Confiram lá no gabarito. Mas tá certinho, beleza? Letra E, resposta dessa pergunta. Gente, questão de vestibular, né? Muito fácil, nem teve que fazer conta, saber fórmula, nada, né? Contar quadradinhos, beleza? Isso aí. Questão 143, vamos ler lá. Ó. No entorno de uma lagoa circular, cujo raio mede 1 km, há uma ciclovia. Uma ciclovia, olha só, né? É de digitação, né? Devido aos frequentes roubos de bicicleta, a prefeitura planeja alocar policiais em posições estratégicas para patrulhar essa ciclovia. Ou seja, vamos combater a violência com repressão, né? De forma a torná-la totalmente protegida. Então, se tiver policial, significa que o negócio vai ser 100% protegido. O centro de São Paulo é a prova disso. Um ponto da ciclovia é considerado protegido se houver pelo menos um policial a, no máximo, 200 metros de distância daquele ponto. Opa, então você tem o pontinho aqui, né? Se tiver um policial no máximo a 200 metros de distância, ou para cá ou para lá, né? Esse ponto é considerado protegido, beleza? Posicionado sobre a ciclovia. A figura ilustra um ponto P sobre a ciclovia que estará protegido se houver pelo menos um policial posicionado, né? Aqui as aliterações sobre a região de cor cinza escuro. Desconsidere a largura da pista da ciclovia e utilize 3 como aproximação para π. Ah, por que eu vou ter que usar uma aproximação para π? Porque é lógico que eu vou ter que calcular. Eu já sei o raio, né? Que é de 1 km, né? Desconsidera a largura da ciclovia, beleza? Então eu vou, se eu colocar até aqui, tanto faz. Ele está dizendo que tanto faz, beleza? 1 km
de raio, né? E eu vou ter que calcular o comprimento da ciclovia aqui, né? Se o cara partir do ponto P aqui e começar a dar a volta na ciclovia, quanto que ele vai ter andado na hora que ele voltar para o ponto P, né? Ora, a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, né? Estamos adotando π igual a 3, então o comprimento é 2 vezes 3 vezes o raio, né? Que vai ser igual ao quê? 2 vezes 3, 6. O raio ele falou que é de 1 quilômetro, né? 6 vezes 1, 6 km de comprimento total da ciclovia. Beleza. Nessas condições, a quantidade mínima necessária de policiais a serem alocados ao longo dessa ciclovia para torná-la protegida é... Ah, beleza, então. Como é que nós vamos resolver essa questão? Olha só. Se tiver nessa faixa de 400 metros aqui, ó, nós temos proteção, né? Então, na próxima faixa de 400 metros aqui, dividido em 2, né? Ou seja, aqui no... Vamos chamar isso aqui de P2. Ó, vamos ter também proteção, né? A cada faixa de 400 metros, nós temos proteção. Bom, a questão então é calcular quantas faixas de 400 metros cabe nesses 6 quilômetros de ciclovia, né? Isso é muito simples, é só dividir 6 km por 400 metros. Opa, tem unidades diferentes, quilômetros e metros, né? Você pode escolher se você vai passar 400 metros para quilômetro, que ia dar 0,4 km, né? Divide por 1.000, né? Ou se você vai passar 6 quilômetros para metros, né? O K representa 1.000, representa 10 ao cubo, então basta multiplicar por 1.000, beleza? Ou seja, eu vou passar de quilômetro para metro, que eu acho mais fácil de trabalhar, né? 6.000 sobre 400 do que trabalhar com 0,4, né? Beleza, quanto que vai dar isso aqui? Ó, corta 0 com 0, corta 0 com 0, 60 dividido por 4. Vamos fazer de cabeça? Divisão por 4 é muito simples, basta dividir por 2 duas vezes, afinal 4 é 2 vezes 2, beleza? 60 por 2, 30. 30 por 2, 15. São 15 policiais que eu preciso contratar para manter essa praça protegida, né? Agora aqui, gente, eu queria fazer uma pequena reflexão aqui sobre esse exercício. Suponha que o salário médio do policial no Brasil é de 6.000 reais, tá bom? Eu tô chutando baixo, tá? Ó, 6.000 reais, beleza? Então, a prefeitura lá contratou, né? Contratou novos policiais, porque se ela não tiver contratado novos policiais, ela trouxe segurança para a praça e tirou segurança de outro lugar, né? Então, ela contratou aí 15 policiais, né? Que vão receber cada um por mês 6.000 reais. Então, isso aqui no final, ó, como é que a gente vai fazer essa conta aqui de uma maneira rápida? Ó, vamos multiplicar o 15 por 6 e depois a gente põe esses 3 zeros que estão faltando aqui, bora? Então, bora. Ó, 6 vezes 15, ó, 6 vezes 10, 60. 6 vezes 5, 30. 60 mais 30, 90. Põe os 3 zeros lá, 90.000 reais por mês, beleza? Que a prefeitura utilizou para contratar esses 15 policiais que vão manter a segurança da praça, beleza? Aí, ó, suponha, tá? Que o preço de uma bicicleta, beleza? Preço médio de uma bicicleta, eu vou chamar de PB, tá bom? Seja de 500 reais, tá? O preço de uma bicicleta é de 500 reais, né? A prefeitura vai lá, compra umas bicicletinhas boas no atacado, consegue um descontão aí, compra cada uma por 500 reais, né? Uma bicicleta boa. E, nossa, com esses 90.000 reais aqui, ó, quantas bicicletas dá para comprar, ó? 90.000, vou dividir isso aqui por 500, né? Que é quantas bicicletas de 500 reais cabem em 90.000, né? Ó, cortar o 0 com 0 aqui, ó. Então, me sobra aqui 900 dividido por 5, tá? Divisão por 5 também é muito fácil, beleza? Basta dividir por 10 e multiplicar por 2, tá? Porque 2 sobre 10 é 1 sobre 5. Então tá bom, vamos dividir aqui 90 por 10, dá 9, multiplica por 2, 18, tá bom? Dividir 90 por 5 deu 18, tinha sobrado um zero aqui, 180 bicicletas. Gente, com esse dinheiro aqui, ó, de manter o policiamento na praça, a prefeitura poderia comprar 180 bicicletas e distribuí-las eventualmente para a população, até para as pessoas que planejavam roubar uma bicicleta. Já pensou se o cara assim, não, ao invés de eu roubar uma bicicleta, tem um posto da prefeitura aí me dando a bicicleta de graça, e eu posso escolher o que eu vou fazer com ela. Se eu vou andar de bicicleta, pelo meu lazer, para eu trabalhar, ou se eu vou vender essa bicicleta e pegar o dinheiro para mim. Tudo bem, a prefeitura vai poder distribuir 180 bicicletas, que com certeza é muito mais bicicleta do que as que são roubadas mensalmente na praça, né? Não dá para imaginar uma praça em que 180 bicicletas são roubadas por mês, né?
Resultado dessa política, gente, as pessoas saem mais felizes porque vai ter mais bicicleta na rua, né? E quem não quiser usar a bicicleta, quiser ter o dinheiro, vai ter o dinheiro para si, né? A praça fica mais segura, porque não vai fazer sentido roubar a bicicleta. As pessoas vão pegar a bicicleta na banquinha da prefeitura de graça, faz uma comprovação de renda, e a praça vai ser mais segura, porque vai ter menos gente armada na praça, né? Então, assim, eu só fiz essa reflexão porque não dá para ler esse exercício com uma que propõe assim uma política, né, absurda, sem pé nem cabeça, e fingir que tá tudo normal, né? Então, beleza. Mas o importante que a gente fez a resolução aqui deu 15, o nosso resultado, e de policiais que a prefeitura precisaria contratar se ela quisesse levar a cabo essa política de combate à violência pela repressão, né? Que a gente sabe só gera mais violência. Vamos aqui para a nossa última questão do dia, questão 144. Em um laboratório, um recipiente contém 10 litros de uma solução composta. Em um laboratório, um recipiente contém 10 litros, 10 litros, né? De uma solução composta apenas pelas substâncias S1 e S2. Eu vou fazer fora de proporção mesmo, porque o mais importante é que tudo seja legível, tá? S1 e S2 aqui compondo a solução. Dessa solução, 99,95% é de S1, tá? A maior parte aqui, né? 99,95%. Ah, quer dizer que de S2 é quanto, né? A gente pode calcular aqui, né? 0,05%. Tá? Por quê? Porque é o que falta, é o que eu tenho que somar com a quantidade de S1 para dar 100%, né? Que constituiria os 10 litros, beleza? Tá bom. Uma quantidade de S1 será retirada dessa solução. Então, vou desenhar aqui a situação 2, ó, depois que um pouco de S1 foi retirado, beleza? Então, a solução diminuiu aqui de tamanho, né? Eu continuo tendo o mesmo tanto de S2, porque ele falou que não tirou nada de S2, né? Mas agora S1, o que eu tinha de solução S1, agora é S1 menos X, porque eu tirei uma quantidade aí de S1 que eu não sei ainda qual que é, né? Provavelmente é o que ele vai me pedir, né? E a quantidade total também antes era de 10 litros, mas agora eu tirei X, um tanto X de S1, então agora a quantidade total é 10 litros menos X, tá bom? Na situação 2, tá? Situação 1, situação 2. Muito importante sempre desenhar as situações, cada uma delas, tá? Para a gente poder ver as diferenças com bastante clareza e para a gente poder organizar a regra de 3 que vai ser preciso aqui para resolver, né? Tá bom. Mantendo a quantidade inicial de S2, de modo que 99,9% da nova solução seja de S1. Então se aqui, na situação inicial, o S1 representava 99,95% do total dos 10 litros, né? Agora, o S1 menos X representa 99,9% do total, 10 menos X litros, né? Qual é a quantidade de S1 em litro que será retirada? Estou falando exatamente do X, beleza? Então, nosso objetivo aqui é descobrir X, que é essa quantidade de S1 que vai ser retirada, tá bom? Para eu resolver esse exercício, eu posso usar uma regra de 3 envolvendo porcentagens, né? Porque eu posso pensar assim: eu posso descobrir quanto de S1 tinha nesse primeiro momento, né? Por quê? É só fazer a porcentagem, só multiplicar 99,95% pelo total de referência, que é 10 litros, eu vou ter a quantidade de S1 que tinha. Beleza, então S1 vai deixar de ser uma incógnita, eu vou ter descoberto esse valor. E eu passo a ter uma única incógnita, que é X. Gente, se eu tenho uma incógnita, basta uma equação para resolver o problema. Se eu tenho duas incógnitas, bastam duas equações para resolver o problema. E assim vai, tá? 3, 3, beleza? Então, nesse momento aqui em que x for a minha única incógnita, né? Basta eu fazer uma conta simples de porcentagem, ó. Dizendo assim, ó. S1 menos x representa 99. Quanto que S1 menos x representa mesmo? 99,9%, né? Do total, tá bom? E quem que é o 100%? Ora, 10 menos x, né? Que é o novo total. 10 menos x, ó, representa o 100%. Beleza? Fazer a multiplicação cruzada aqui, ó, resolver a regra de 3 daquele jeito que a gente já está acostumado.
isso aqui vai resolver o problema para nós. Então, vamos lá. Nesse caso aqui vai ter x dos dois lados, tá? Mas a gente pode ficar tranquilo, porque S1 é um valor que eu vou descobrir, ele vai deixar de ser uma incógnita, né? Aqui, ó, eu vou conseguir descobrir S1. Então, deixa eu passar ali para o rascunho, para a gente fazer tudo em ordem, beleza? Ó, deixa eu apagar aqui. Aí, então vamos lá, em etapas aqui, ó. Descobrindo S1. Para isso, eu vou olhar para a nossa situação 1, tá bom? Em que a quantidade de S1 representa 99,95%, tá? E 10 litros representam 100%, beleza? De todo aquele recipiente ou aula. Multiplicação cruzada para nós, beleza? Vou manter o S1 do lado esquerdo, tá? Porque é a maneira mais fácil da gente trabalhar com incógnitas. 100 vezes S1, 100 S1, tá? Igual a 10 vezes 99,95. Multiplicação por 10 é muito fácil. Pega essa vírgula e anda uma casa para a direita, porque você tem apenas um zero aqui. Né? Se fosse 100, seria duas casas. Se fosse 1000, seria três casas. Como é 10, é apenas uma casa. Então, 999,5. Beleza? A vírgula andou uma casinha aqui. Tá bom, vamos passar o 100 dividindo para a gente descobrir o S1. S1 é 999,5 dividido por 100. Divisão por 100 é muito fácil, gente. Pega a vírgula, se antes a gente estava multiplicando, a gente andou para a direita, agora nós vamos andar para a esquerda. Lógico, estamos diminuindo o nosso número, dividindo ele por 100, né? Anda uma, anda duas, tá? Ou seja, S1 é 9,995 litros, beleza? Quase o total, né? Quase o total do recipiente, perceba, ó, porcentagem alta, né? Ó, quase os 10 litros, ó. Beleza, descobrimos S1. Próximo, vou apagar aqui. Ok, segunda etapa agora, então. Descobrindo X, usando a situação número 2, tá? Vamos lá. A gente tinha montado lá que S1 menos X, né, estava para 99,9%, assim como 10 menos x estava para 100%, né? É o meu novo 100%, meu novo total contido no recipiente, tá bom? Fazendo as multiplicações cruzadas aqui, né? O 100 vai multiplicar... Gente, vou fazer o chuveirinho direto, tá? A gente não precisa escrever tudo não, senão demora muito, tá? 100 vezes S1, 100 S1. 100 vezes menos x, menos 100x. Beleza, tudo isso é igual a... Vou fazer o chuveirinho também. 10 vezes 99,9, anda a vírgula uma casinha para a direita, 999, tá? Menos x vezes 99,9 vai dar menos 99,9x, ok? Então vamos continuar aqui usando a informação que a gente já tinha, que era aquela que dizia assim, ó, que o S1 vale 9,995 litros. Beleza? Ah, então na hora que eu multiplicar isso por 100, eu vou andar com a vírgula duas casas para a direita. Então vamos lá. 100 S1, quanto que é isso? 999,5, certo? Peguei esse valor de S1 aqui, multipliquei por 100, andei a vírgula duas casinhas para a direita. Tá? 999,5 menos 100x, o x eu não sei, né? Menos 100x é igual ao quê? 999, não tem nada para fazer. Menos 99,9x. 99,9x. Beleza, vamos lá. Setinha. Gente, sempre setinha para reescrever a equação, tá? Não vai só colocando igual, igualdade, não. Porque a gente precisa dar setinha para mostrar que nós vamos escrever o lado esquerdo de novo. Vamos escrever o lado direito de novo. Equação completa, tá? Vamos reescrevê-la aqui. Ah, eu já vou juntar as partes iguais, beleza? Então, eu estou reparando aqui que 999,5 é maior que 999. Então, é esse aqui, ó, que eu vou pegar e passar para o lado de lá, porque aí eu vou ter um resultado positivo, né, quando esse aqui virar negativo, tá bom? E tá bastante fácil de ver aqui que 999,5 menos 999 vai dar 0,5, né? E aí eu vou pegar o x sem x que está negativo aqui e vou passar para o outro lado. Até porque eu percebo que quando eu passar ele para o outro lado, ele vai ficar positivo e ele vai ser maior que menos 99,9x, né? E exatamente maior quanto? Ele vai ser 0,1x, né? Que é o que falta nesse bichinho aqui, 99,9 para dar 100, tá bom?
Isolando o x, então, ó, gente, finge aqui que eu inverti, ó, finge aqui que eu inverti os lados da equação, beleza? Então, eu transformei em 0,1x igual a 0,5 e já vou passar o 0,1 dividindo do outro lado, tá bom? X igual a 0,5 sobre 0,1, que é igual a 5 litros, beleza? 5 litros, então, é o x, é a quantidade que foi retirada da minha solução inicial, tá? E foi isso que ele perguntou, foi isso que ele perguntou. Qual é a quantidade desse em litro que será retirada? É o próprio x, é o próprio 5 litros. Letrinha E, confere lá no gabarito, mas tá certinho. Tá bom, pessoal? Então, encerrando aqui, né, esse primeiro vídeo. Eu espero que ele seja útil. Foram 9 questões, um total de 45. Serão mais 4 vídeos, né, até a gente terminar a prova de matemática e suas tecnologias do Enem 2025. Depois a gente segue com novas provas, mas eu repito, né, o meu objetivo principal é que vocês enviem as suas dúvidas para mim, que assim eu posso atender, fazer um atendimento, digamos assim, personalizado, né? Claro que não vou conseguir fazer um vídeo respondendo uma dúvida, mas eu vou fazer um apanhado de dúvidas, vou pegar exercício. Se você quiser trazer para mim um exercício que esteja gerando dúvida para você, aí eu já coloco no vídeo e explico tudo direitinho, desse jeito que você está vendo aqui, né? Se você achar que é útil para você, acompanha, segue o canal e se inscreve, ativa o sininho e todo esse negócio aí. Beleza? Então tá bom. Abraço.